Sua empresa ou a empresa que você trabalha tem problemas com dívidas tributárias federais. Nisso você consulta seu contador, consulta seu advogado e ele fala para a gente aderir a um parcelamento, que o parcelamento vai ser a salvação da sua empresa. Mas afinal de contas, o que que é o parcelamento federal? Quais os tipos de parcelamento e como isso influencia dentro da sua empresa? Como isso pode auxiliar ou até mesmo atrapalhar a sua empresa? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje aqui na IUS Escola de Negócios. Quando a gente fala de parcelamento, geralmente a gente tende a pensar em algo muito complexo. No vídeo de hoje vocês vão ver que é um tema bem tranquilo de ser resolvido, mas que você precisa de uma definição técnica, que você precisa de uma análise, de uma expertise ali para evitar alguns pequenos problemas que podem acontecer. O parcelamento e os tipos de parcelamento não são para todas as empresas, não são aplicáveis a todos os momentos. E agora vocês vão ver que a gente vai falar de um por um, de uma maneira um pouco mais simples, mas lembrando também sempre do lado técnico. Quando a gente fala a respeito do parcelamento, a gente pode estar falando de um parcelamento federal ou estadual, tá? Ele vai depender muito do tipo de dívida tributária que você tem. Então, o federal, ele vai dizer respeito ao quê? Ele vai dizer respeito a impostos federais, é bem óbvio. Então, quando a gente fala de RPJ, PIS, COFINS, CSLL, independente da reforma tributária que está tendo agora ou não, a gente vai estar sempre falando do parcelamento de âmbito federal, certo? Então, o parcelamento dessa dívida, ele se faz da seguinte maneira: você tem uma dívida, essa dívida pode estar protestada ou não, mas você quer pagar ela, mas você não tem condição. O Estado, então, ele te fornece, através do parcelamento, um meio de você estar efetuando esse adimplemento, de você estar ficando em dia com ele, de uma maneira menos forçosa a você. De que jeito, Diego? Você parcela para evitar de ficar devendo, para evitar disso somar mais juros, para evitar disso trazer mais problema para sua empresa, certo? Então, quando a gente está falando de parcelamento federal, são as dívidas tributárias federais. Bem simples, bem objetivo. Eu trouxe até esse pequeno slide para vocês, porque muita gente tem essa percepção, né, de que todo parcelamento funciona da mesma forma, mas não é bem assim. Hoje, falando aqui especificamente do federal, nós temos três tipos de parcelamento: um menos convencional e mais raro, que é o refis, o parcelamento convencional e a transação tributária. A gente vai falar um pouquinho de cada um, tá? A modalidade, ela depende muito do tipo da dívida, de quanto você deve, se você já tem outros parcelamentos anteriores a esse ou não. Tudo isso vai influenciar, tudo isso vai impactar. Mas é importante que você tenha esse conhecimento, que você saiba do que se trata e como isso se aplica à sua empresa, porque a escolha de um parcelamento errado pode levar a sua empresa para um caos tributário. Você pode pegar uma dívida tributária, muitas vezes pesada, você pode estar fazendo um parcelamento achando que você está entrando num desconto absurdo e você está colocando sua empresa em risco. Então, saber a modalidade de cada um, saber do que se trata esse parcelamento federal é muito importante, tá? Por quê? Dependendo da modalidade, você vai ter mais ou menos condições. Dependendo da modalidade, você vai ter mais flexibilidade ou não do pagamento. Mas é uma via de duas mãos. Da mesma forma que você vai ter mais vantagens, você vai ter desvantagens. Então, o primeiro que a gente pode falar aqui, e esse é o mais raro de todos, é o refis. O que é o refis? O refis é o refinanciamento fiscal. O refis é quando o governo cria uma lei específica para o seu tipo de empresa, na qual ele vai te dar uma isenção, uma imunidade ou o próprio parcelamento em si, que é o refis. Isso aqui é muito raro, gente. Por quê? Quando a gente está falando de refis, a gente está falando de uma situação que o governo criou uma lei específica para beneficiar empresas do seu setor em questão tributária. A última vez que se viu falar em refis foi agora com a pandemia. As empresas, por exemplo, do setor de eventos não podiam trabalhar. Então, o que que o governo fez? Ele criou um parcelamento referente a esse tipo de empresa, para que essas empresas, claro, preenchendo alguns requisitos, pudessem estar pagando esses tributos devidos a longo prazo, porque elas ficaram 1, 2 anos sem poder trabalhar. E aí é importante que você entenda que o refis ele é de vontade única e exclusiva do governo. Ou seja, Diego, eu quero fazer um refis para minha empresa e eu tenho uma borracharia.
Se não tiver essa lei específica e esse decreto do governo, você não vai conseguir. Se você entrar agora ali no portal da dívida ativa, não vai aparecer refis, provavelmente. É raríssimo. Como eu falei, o último que a gente teve notícias, né? Informação foi esse último agora, referente à pandemia. Então, são situações extremas que o governo cria. Então, ele não é uma modalidade de parcelamento tradicional, mas eu quis trazer aqui para vocês, justamente para vocês verem, saberem que existe. Porque vai que você está vendo esse vídeo daqui a 1 ano, 2 anos, ou sua empresa é de um setor que você tem direito a isso e você não sabe. Por isso que é importante você ter uma análise técnica. Análise técnica, seja feita pelo contador e o advogado, os dois têm que fazer junto, ela serve justamente para pegar esse tipo de coisa. Então, saber se você tem ou não direito, se você tem, de quanto que é esse direito, essa alíquota, de como funciona. E no caso do refis, é um caso puramente advocatício, né? O advogado que vai olhar isso, vai olhar se tem um refis específico, se tem a lei específica, juntamente com o contador, vai analisar o KNAI, vai ver se a sua empresa preenche os requisitos ali que são exigidos, que o KNAI exige, certo? E aí vai verificar, é aplicável? Não é? É possível? Não é? É a partir daqui que a gente vai olhar. Então aqui eu coloquei algumas vantagens. Bom, a primeira vantagem, você vai ter um grande desconto de multas e juros. Geralmente quando se faz o refis, que nem eu falei para vocês, se há uma situação de emergência, eles te dão um grande desconto, justamente para tentar adimplir. Para o Estado não é interessante você ficar devendo para ele. Ele gasta muito mais para te executar do que para tentar fazer um acordo e você ir pagando aos pouquinhos. Então, ele faz um descontinho ali de multa e juros. Esse parcelamento do refis ele costuma ser ampliado. Você nunca vai ver um refis com parcelamento de 6 meses, 12 meses. Ele é sempre um parcelamento de anos. Então você vai pegar lá, pô, Diego, são 70 meses, são 120 meses. Depende muito, depende do que acontece, deixa de acontecer. Em futuros vídeos a gente vai trazer alguns parcelamentos para estar falando aqui para vocês terem um exemplo. Mas é uma forma de você olhar e saber que é um refis, é isso, parcelamento amplo. E essas questão de condições especiais. O que que seriam essas condições especiais? Às vezes é da seguinte maneira: olha, você está devendo 100 mil, a gente parcela em 100 parcelas de 1.000, mas se você pagar à vista, eu consigo te dar uma condição e você só vai pagar 50. Então eu te dou 50% de desconto. Fica em dia comigo, é interessante para mim, Estado e para você. É isso. E aí você tem a desvantagem. É um programa temporário, então toda vez que você vê um refis, ele tem prazo para começar e para acabar, ele não é infinito. Ah, Diego, você citou o exemplo da pandemia. Digamos que eu tenho uma empresa de eventos, mas na época da pandemia eu deixei de dar entrada. Perdeu. O refis, ele sai igual um edital de concurso público. Você tem data para começo e tem data para fim. Não adimpliu, não foi atrás, não fez o acordo no prazo, perdeu. Não tem para onde correr. Então, mais um motivo que é importante o acompanhamento técnico ali do advogado, do contador, justamente para isso. Ele vai ler esse edital e traduzir para você de modo que você consiga entrar, fazer parte desse programa de financiamento dentro do prazo estipulado. Não fez? Perdeu. Segundo, depende de uma nova lei. Como assim, Diego? Não basta o Poder Executivo, que seria o presidente da República, chegar e falar assim: ah, a partir de agora vai ter o refis. Não, tem que passar uma lei no Congresso. Então, um refis, geralmente, ele leva muito tempo. Mesmo em situações emergenciais, a gente não está falando de menos que 6 meses, que é para seguir o pleito certinho ali, Câmara dos Deputados, Senado, bababá. O presidente, o executivo, por si só, não consegue aprovar um refis de cara. Ele depende das duas casas legislativas. Então, o refis ele é um pouco mais demorado. E, por fim, ele não tem uma previsão de abertura. O que quer dizer isso? Enquanto não tiver sanado todo esse problema, a vontade política não vai fazer existir um refis. Se não tiver uma lei específica que passe pelas duas câmaras, pela CCJ, etc, etc, não vai estar valendo. Então, se você tem um problema e está esperando o refis para ser a solução desse teu problema, cuidado. Tem ali um grande de um perigo. Como eu disse para você, não tem como você ter certeza que ele vai acontecer. Não tem como você ter certeza que esse refis vai, de certa forma, valer. Então, é importante que você tome esse seu devido cuidado e que você utilize-se de uma consultoria técnica para não depender do refis. Esse é o mais importante. Segundo ponto, a gente fala do parcelamento convencional. Parcelamento convencional, pessoal, é o parcelamento atual que a sua empresa vai ter se você tem uma dívida, tá? Se você entrar agora no Regularize da PGFN, você já vai ver ali várias situações de parcelamento convencional.
O parcelamento convencional, geralmente, ele segue ali uma métrica. Então, você tem normalmente 60 parcelas, às vezes com, às vezes sem entrada. Mas, assim, ele é bem generalista, ele é bem básico. Ele é um parcelamento, assim, muito simples de ser feito, tá? Então, das vantagens dele, a adesão simples, que é o que eu tô falando aqui. Quando você olha, você sabe taxa de juros, você sabe tudo, ele está muito especificado, ele não tem pegadinha, ele é aquilo, meu amigo, geralmente é 60 parcelas, você dá uma entrada ou não, paga e é isso, valeu. Ah, Diego, não consegui pagar, beleza, a dívida que sobrou vai voltar e vai ser executada. Ele funciona assim. O começo, meio e fim dele é muito tranquilo, é muito sem problema algum. Geralmente, quando você deixa de pagar uma dívida, uma parcela, melhor dizendo, você tem até 90 dias para estar regularizando isso antes de voltar à dívida ativa. Então ele é uma modalidade mais tranquila, podemos dizer assim. Você não tem a necessidade de ter um acompanhamento tão forte dele. Claro, é importante uma análise técnica, ver se cabe na tua empresa, etc, que nem eu já falei. Mas ele é mais tranquilo, ele é mais de boa, podemos dizer assim. Bom, ele está sempre disponível, então, como eu disse, entra agora no site Regularize, vai estar lá. Vai estar lá para você, você vai conseguir fazer, você vai conseguir acompanhar. Tudo isso que eu estou falando de número de parcelas e tudo mais, vai estar ali para você. Então, ele está sempre ativo. Você não depende de lei, você não depende de poder executivo, você não depende de nada. Ele é um parcelamento que está sempre ativo dentro das empresas, porque, como eu disse, para o Estado é mais interessante receber alguma coisa do que você está devendo do que você ficar devendo para ele. O dinheiro que ele gasta para te executar é muito maior. Então, é muito tranquilo quanto a isso. E uma outra vantagem, você regulariza a sua empresa. Enquanto você tiver um parcelamento desse feito, você suspende a exigibilidade desse crédito. O que quer dizer essa palavra bonita? Quer dizer que você não está devendo nada por enquanto que você está pagando. Então, você que depende, às vezes, de uma certidão negativa de débito, vai sair uma certidão com efeito positivo. O que quer dizer isso? Eu devo, mas estou em dia, estou pagando. Está aqui o parcelamento, ninguém pode falar nada. Então, você consegue habilitar crédito em banco, você consegue participar de editais, eh, de licitações e tudo mais. Então, é um jeito de você colocar a sua empresa em dia, vamos dizer assim. Claro, a dívida ela só é extinta, ela só acaba quando efetivamente você terminar de pagar. Vamos lembrar disso. Mas, de um aspecto geral, é uma das modalidades mais tranquila para você ficar em dia, para ninguém vir te cobrar nada. A desvantagem, como eu disse, não tem muito desconto, tá? Você vai ver as taxas de juros básico ali, né? Juros e multa normalmente, tá? Se você passou por uma fase administrativa, vai ter honorários administrativos a serem cobrados e muitas vezes até honorários judiciais quando for executado. E aí, se houver a cobrança dos dois, você tem que ter uma defesa técnica, porque não pode, em tese, tá? Tem que ver se aplica no seu caso. E o custo final acaba sendo um pouco elevado. Por quê? Porque o cálculo deles é muito simples. Então, você deve 100 mil, ele parcela em 100 vezes de R$ 1.000 com uma taxa de juros. Então, você não vai pagar... Você vai pagar R$ 1.000, digamos, e uma entrada de mais 3 mil, tá? Então, ele cobrou uma taxa ali de juros base. Ou se não, você deve 100 mil reais, você vai pagar 1.200. Você vai falar, pô, Diego, mas tem um jurinhos alto. Tem. Esse é o problema do parcelamento convencional. Por isso que é importante, mais uma vez eu repito aqui, essa análise, tá? Mas ele costuma ser o menos com menos dor de cabeça. Se hoje você tem um problema na sua empresa e precisa resolver para ontem, ah, Diego, vou participar de uma licitação, preciso de uma CND. Esse aqui é a porta de entrada. Geralmente é o que a gente mais indica, tá? Mas caso para caso, cada empresa vai ter sua peculiaridade, tá bom? E por fim a gente vai para a transação. Aqui é o mais complicado. A transação tributária, muita contabilidade, escritório de advocacia, vende como sendo a solução de todos os problemas. E não é. A transação tributária, ela é um assunto muito sério. A transação tributária é uma lei específica que foi criada, ela tem descontos expressivos, ela tem infinitas vantagens, mas ela também tem o outro lado. O acompanhamento técnico, tanto de advogado quanto de contador, é essencial nesse tipo de adesão. Por quê? Eu vou só citar alguns exemplos que depois eu vou fazer um vídeo aqui só sobre transação tributária, porque ele é um tema muito complexo. Como eu disse, lei específica. A gente depois vai fazer um vídeo aqui com todos os artigos te explicando um por um, tá? Mas, pegando aqui dos principais riscos que eu posso citar da minha atividade prática como advogado, eu sou advogado tributarista. Primeira coisa, se a sua empresa não tem caixa para pagar, cuidado. Se você não tem caixa para pagar, vai ter o vencimento antecipado dessa dívida.
Outra coisa, se a sua empresa tem problemas além de tributários cíveis, então você está devendo para fornecedor, está devendo, enfim, para quem quer que seja, cuidado. Por quê? Uma das regras da transação tributária é: não pode haver pedido de recuperação judicial. Então, se a sua empresa está devendo, alguém pedir recuperação judicial, falência, qualquer coisa nesse sentido, anula a transação tributária, vai ter o vencimento antecipado da dívida com multa, com juros, com um monte de coisa. Então, não é toda situação que ela é aplicável. Ela parece ser a menina dos olhos, ela parece ser ali o mais adequado, mas ela é perigosa. Então, a gente não pode brincar com transação tributária, tá? Falando das vantagens, você tem um desconto expressivo. Tem transações que chegam a 75% do valor, ou pagamentos em até mais de 100 parcelas. Mesma coisa ali do Refis, só que está sempre disponível também. Se você entrar agora ali no site da PGFN, vai estar lá a transação. Então, ela tem esse desconto expressivo, ela tem um número de parcelamento maior, por isso que eu falo, muita contabilidade de escritório vende ela como solução dos problemas, menina dos olhos, apesar de não ser bem assim. Você tem condição personalizada da sua empresa. O que quer dizer isso? Geralmente, quando a gente entra ali no portal do Regularize, você consegue verificar que se a sua empresa não aderiu a outros parcelamentos, se a sua empresa nunca teve dívidas, nunca teve problemas, você vai tendo mais e mais e mais vantagens, tá? Lembrando que aqui eu estou falando só do federal, tá, gente? Estadual vai depender de cada estado. Isso aqui é só federal. Segundo ponto, parcelamento flexível. As parcelas, elas variam. Elas vão ali de 5 vezes até 120 vezes. Ela vai embora. Por quê? Porque para o Estado é interessante que você faça a transação. O Estado é interessante que você faça esse adimplemento. Mas a que custo? Esse é um outro ponto que a gente precisa estar sempre de olho, tá? Falando de desvantagem, você tem requisitos específicos. Não é todos e qualquer situação que vai ser aplicável. Se você já tem problemas tributários, se a sua empresa ela já tem outros problemas, você não vai conseguir fazer uma transação. E se fizer, vai ter que dar muitas garantias, se torna desvantajoso para você. Segundo, você precisa da análise individual. Não se faz transação tributária sem ter um advogado tributarista e um contador tributarista do teu lado. Não se faz. Análise para aderir a uma transação, gente, ela não é apenas entrar no site e clicar em aceitar. Você tem que entender o que que é essa lei e se ela se aplica no seu caso. Que nem eu falei, estamos diante de uma empresa com recuperação judicial? Estamos diante de uma empresa com problemas com o fornecedor? Estamos diante de uma empresa que amanhã pode estar tendo um pedido de falência? Tudo isso você tem que analisar. E como é que é feita essa análise? Contador e advogado. O contador vai analisar o seu passivo, seu ativo, balanços e balancetes, vai verificar a condição de caixa, se você consegue pagar isso sem dor de cabeça, e o advogado vai fazer uma análise da lei e ver se aplica, porque aqui, gente, eu estou falando dos principais requisitos, estou falando aqui do mais perigoso. Mas essa lei de transação tributária, ela é muito mais complexa. Então, existe uma aplicação muito mais densa disso e precisa de análise de um advogado para verificar. Não é toda empresa que pode fazer transação. Se você entrar agora no site de Regularize e tiver transação, você clicar, você pode estar entrando numa cilada. Então, calma, cuidado, vai na boa. E uma outra desvantagem que o benefício varia conforme o caso. Ô Diego, como assim varia conforme o caso? Você acabou de falar para mim que qualquer um pode aderir? Qualquer um pode aderir. Mas o benefício ele varia da seguinte maneira, que nem eu já disse no começo. Quantas dívidas tributárias você tem? Você já fez outros parcelamentos? Você já é inadimplente? Você já teve outros problemas? Se a resposta for sim, cuidado. Se a sua empresa não está bem das pernas, está numa situação passível de falência, recuperação, qualquer coisa, cuidado. E assim vai. Então, esse benefício variar conforme o caso, quer dizer que não é porque às vezes você tem 2 situações, digamos que você tem um grupo empresarial, você tem 2 empresas, você está devendo a mesma coisa. Uma empresa com CNPJ há 4 anos, outra há 10, já muda, já varia. Por quê? Porque a lei fala isso. Como eu disse, vai ter um vídeo específico sobre isso, para falar sobre essa questão, mas é importante que vocês tenham, esse conhecimento, tá? A transação tributária, ela não é brincadeira, ela é feita de uma maneira muito séria, ela é uma lei específica e você precisa de um acompanhamento para saber o que está sendo feito, beleza? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está à disposição. Minhas redes sociais vão estar aqui no vídeo. Vocês podem estar nos contatando aqui pela Ius Escola de Negócios, pela Fix Compliance também, que é minha empresa de assessoria.
e a gente pode estar analisando o caso de vocês. Futuramente, como eu já disse, eu vou voltar com uma aula específica sobre transação, vou fazer uma aula também completinha sobre refis, sobre parcelamento, vou trazer casos práticos para vocês entenderem como isso funciona na prática, né? E aí a gente começa a lidar com isso. E também fica aqui o convite para vocês conhecerem o nosso site, useescoladenegócio.com.br. Lá você vai encontrar vários cursos sobre essa matéria, você vai encontrar cursos práticos, aplicados, um curso muito simples de ser entendido. A gente tem curso tanto para empresário quanto para advogado, contador. Então, fica aqui o convite, quem quiser nos conhecer. Deixo aqui o Instagram à disposição, qualquer dúvida, qualquer sugestão que vocês tiverem. Agradeço aí a atenção de vocês e até a próxima.